pela sua energia, pela sua dedicação, as suas horas dedicadas a trazer esse conforto em vários lugares do Brasil. Há cerca de um mês atrás, eu participei de alguns estudos espíritas em Belo Horizonte sobre perdão. Foi um fim de semana onde nós buscamos maior aprofundamento sobre o perdão. E nessa ocasião, numa palestra feita pelo Haroldo Dutra Dias, quem é espírita sabe quem é, quem não é um palestrante espírita muito conhecido. Então, Haroldo, nessa palestra, ele fez algumas colocações sobre o perdão que mexeram profundamente comigo e que me fizeram pensar durante muitas horas após, vários dias, e que acabaram sendo as responsáveis por esse estudo que eu desenvolvi. Das palavras ditas por Haroldo, eu percebi que na minha juventude, lá pelos meus 17 anos, onde eu atravessei um momento muito difícil, um ponto nevrálgico na minha vida, eu percebi, por aquilo que o Haroldo tinha trazido para mim, que eu havia realmente ficado bastante ressentida com Deus. Eu voltei lá atrás. Hoje isso já passou. Aliás, eu não saberia dizer quando isso passou, quando é que eu perdoei a Deus, quando eu entendi que aquilo que aconteceu comigo, que revirou a minha vida tão jovem, eu não sei quando passou, eu só sei que passou. Mas eu voltei lá atrás e eu nunca tinha parado para pensar. Aquelas questões que naquele período da minha vida fervilhavam na minha mente. Por que comigo? Porque Deus fez isso comigo. Eu tenho sido uma filha atenciosa, estudiosa. Por que comigo? Eu tento dar carinho das pessoas. Por que Deus fez com que eu atravessasse essa circunstância que para mim foi tão dolorosa? E ela passou. E depois, com a fala de Haroldo, eu me vi novamente revivendo e percebi na minha vida que o próprio viver havia solucionado as questões, naquelas principalmente que eu questionei a Deus. É preciso perdoar a Deus. Pode ser que vocês ainda não tenham atravessado um acontecimento dramático, pode ser que muitos já tenham. Talvez o acontecimento que os trouxe aqui hoje, buscando um recado de alguém muito amado que já partiu. E às vezes vocês não pararam para pensar como eu não havia parado antes para pensar, que eu havia questionado a Deus o porquê. Por que comigo? Como se com outro fosse e comigo não fosse justo. Na verdade, o perdão é algo que nós precisamos pensar, sentir, exercitar por nós. Geralmente as pessoas, e eu já ouvi muitas dizendo assim, mas se eu perdoar fulano, ele não merece. Ele não se arrependeu, ele não mudou de vida, ele vai fazer de novo quando puder, então eu não vou perdoar porque ele não merece. Mas o perdão é para nós. Nós precisamos nos libertar da mágoa. Eu estava lendo ali um livro, O Cor-de-Rosa, que o Newton falou, né, com as frases de Chico e os comentários do Espírito Dimas, né? E está lá escrito que nós precisamos muito do perdão para que nós possamos prosseguir. O Chico dizia assim, que ele tinha muita compaixão por quem ofende, mas ele se preocupava muito mais em que ele não fosse um ofensor. Então, o nosso perdão não tem a capacidade de fazer com que o outro se exima do erro. Ou seja, nós perdoamos por nós, porque o outro, aquele que feriu, aquele que errou, aquele que destruiu, aquele que foi o causador do conflito, muitas vezes do nosso ressentimento, da nossa mágoa, ele vai arcar com a sua própria consciência. É inelutável, a lei há de cobrar nas nossas consciências, porque não há um Deus julgador.
a nossa consciência aponta onde exatamente erramos e por isso precisamos recomeçar, reaprender, reconstruir, conviver novamente. Então, o perdão nós precisamos exercitar por nós. Então, quando eu me revolto, eu me sinto ressentida e questiono a Deus, veja só a dificuldade que eu crio para mim mesma, porque Deus é meu Pai. Onde eu busco forças? No Pai. Se eu me ressinto dele, se eu acredito que ele seja injusto, onde eu vou encontrá-lo? É interessante que nessa mesma palestra, nesse estudo lá em Belo Horizonte, o Haroldo diz assim, ele é juiz de direito, a profissão dele é juiz. E ele disse assim, às vezes as pessoas, principalmente aquelas que se revoltam, dizem assim, mas eu quero me vingar, eu quero que o outro pague o erro dele, porque eu preciso me vingar, eu preciso dar troco. E aí se você contrapõe e diz assim, não, mas Deus há de cobrar no seu tempo. E a pessoa fala assim, mas a justiça de Deus, eu não consigo vê-la. E interessante, quem é espírita sabe disso. Nós, que às vezes trabalhamos nos grupos mediúnicos, ouvimos muito isso de espíritos que se sentem injustiçados, que se colocam como vingadores há séculos. E quando a gente pergunta, mas o mal que você há de perseguir está lhe satisfazendo? Porque a vingança não lhe traz paz. A vingança não devolve aquilo que você perdeu àquele que partiu. Então nós precisamos perdoar. Uma entrega ao Pai. Entender que se hoje eu não tenho todos os mecanismos, Deus é justo, é bondoso e amoroso, eles efetivamente existem. Aqui é uma passagem. E aí, dentro destes pensamentos sobre perdão, que eu fui fazendo desse estudo, eu continuei fazendo os meus estudos e me deparei com várias outras palestras de outros expositores, inclusive do Haroldo, trazendo a história de Paulo, o apóstolo. E aquilo tudo reavivou. Porque aqueles que são espíritas já devem ter lido Paulo, mas aqueles que não são espíritas, eu lhes digo, leiam. É um livro imperdível. Eu tive já a oportunidade nessa vida de presenteá-lo a não espíritas. Não teve um que não tenha se apaixonado pela história de Paulo e de Estevão. Alguns podem não conhecer a figura de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo nascente. Ele morreu apedrejado num julgamento de Júlio por Saulo. Ainda era Saulo. E aí eu comecei a reviver a história de Saulo. E vi na história de Saulo as nossas histórias. Todos nós que enfrentamos dificuldades, perdas, fracassos, frustrações imensas que às vezes tiram o chão dos nossos pés. Saulo também passou. Para quem não sabe, Saulo era apaixonado, ele que era um jovem, enérgico, inteligentíssimo. Saulo teve uma educação primorosa. Ele foi educado e preparado para ser uma autoridade no Sinédrio, no judaísmo. Então ele falava várias línguas, inclusive fluentemente o grego. E ele vai usar mais tarde como apóstolo para levar a boa nova a todos os povos, por onde ele pôde andar. Então Saulo, esse jovem que vinha de família abastada, que falava várias línguas, ele se apaixonou por uma jovem que se chamava Abigail. E poucos dias antes da concretização do seu sonho com o casamento, Saulo já então, dentro do movimento que ele foi um dos iniciadores de perseguição aos cristãos, ele leva Abigail ao julgamento de Estevão. E depois da morte de Estevão, o apedrejamento, Estevão leva alguns minutos a
morrer. Então, um grande drama que se apresenta a Saulo. Abigail reconhece em Estevão seu irmão Ezequiel. Ezequiel havia sido vendido como escravo, havia sido liberto, havia se tornado cristão, mudado seu nome, porque era comum na antiguidade a mudança do nome dos novos cristãos. Ele mudou seu nome então para Estevão. E aí, aqueles três personagens se vêem: Saulo, o vingador, que provocou a morte de Estevão, Estevão, irmão de Abigail, Abigail chocada, seu noivo amado, seu irmão amado. Eles se separam, Abigail e Saulo. Mas Saulo permanece amando Abigail. E demora algum tempo até ele perceber que ela era o grande amor da vida dele e que ele a deveria perdoar, porque dentro da cabeça de Saulo, ela estava errada, porque o irmão dela era errado. Saulo era essa mente muito inteligente, enérgica, passional, mas que se dá inteiro naquilo que ele acredita. E ele então busca Abigail e a encontra já doente, às vésperas da sua morte. Abigail então conta a Saulo que na noite anterior Estevão havia desaparecido em sonho e dissera a ela que ela partiria naquela noite, mas que ele não viera só para dar esse aviso, ele viera para que ela desse um recado a Saulo, que Jesus o amava muito. Nós hoje que somos cristãos, apaixonados pela doutrina de Jesus, pelas lições amorosas, talvez a gente pense nesse segundo que Saulo tenha se derretido por emoções, mas não. Ele despede-se de Abigail, ela morre naquela noite, e ele parte em busca de vingança para aplacar a sua dor com os pensamentos desgovernados, questionando a Deus todo o instante. Ele parte em direção a Damasco a fim de prender e executar Ananias. Porque Ananias, durante o período em que Abigail adoecera e que Saulo dela se afastara, Ananias fala do cristianismo, fala de Jesus para Abigail. E ela se apaixona por essa doutrina amorosa, compassiva. Então Saulo tem mais raiva ainda do cristianismo. E ele acha que ao punir Ananias, ele vai se sentir pacificado. Porque Saulo ama a Deus. Ele é doutor da lei. Ele ama verdadeiramente, crê verdadeiramente naquilo que ele luta. E aí, falta um dia de jornada para chegar em Damasco, o famoso encontro de Saulo e Jesus que nós já ouvimos falar. Em resumo, Saulo surpreende-se com uma luz maior do que o sol. Ele literalmente cai do cavalo, de joelhos, e num pequeno diálogo com Cristo, ele diz a Jesus e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Será que nós conseguiríamos ter essa atitude hoje? Porque a vida de Paulo é a nossa vida. Nenhum dos apóstolos serve só para nos trazer teorias nos evangelhos que nos foram trazidos. Seus exemplos são reais, porque eles eram pessoas reais. Alguém aqui nunca se reconheceu em Pedro? Que quando Jesus vai ser preso, ele tira a espada e corta a orelha de alguém? Ninguém aqui é impossível? Eu sou. Os anos foram me ensinando a ser mais disciplinada. Ninguém aqui já duvidou? Ah, será que é o Senhor mesmo? Deixa eu pôr o dedo para ver se é mesmo. Somos nós.
Por isso Jesus os escolheu. Não são homens e depois santos distantes de nós. As suas vidas são exemplos vivos. Então Saulo é um exemplo vivo de superação. Porque naquele instante em que ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ele não fica pensando nos seus erros. Ele não fica pensando no equívoco que ele praticou até ali, perseguindo os cristãos novos. Ele não fica pensando na morte de Estevão, que ele havia provocado, não. Ele esquece e diz, Senhor, o que queres que eu faça? Somos nós. Todos nós temos um ponto de referência, uma dor, uma dificuldade, um grande desafio que nos acorda para que a gente faça uma escolha, tome uma direção. Só para que vocês tenham uma ideia, alguém aqui, talvez os espíritas já tenham lido há 2000 anos, psicografado pelo Chico, né? Para quem não leu, também é um livro imperdível, né? Mas talvez vocês já tenham ouvido falar no Chico Xavier e no Emmanuel, que era o seu mentor. Esse livro, há 2000 anos, conta a vida de Emmanuel como o senador Publio Lentulus, à época de Jesus. A autoridade romana, senador rico, influente, inteligentíssimo, se encontra com Jesus numa praia, porque ele estava pensando em buscar Jesus para que Jesus auxiliasse na cura da sua filha, que tinha lepra, que era naquela época uma doença incurável. E aí, Publio Lentulus se depara com a figura de Jesus, se deixa comover por toda aquela emoção, mas ele não se abate, porque na verdade ele procura Jesus no entardecer, porque ele tem vergonha de procurar a Jesus. E aí, no diálogo que se realiza entre os dois, chega a determinado ponto que Publio diz assim, pensa, né? Que ele devia estar sonhando, como um senador romano cai ajoelhado, emocionado, diante daquela figura de um homem que exalava uma força, uma energia que ele não conseguia conter, ele não conseguia enfrentar. E Jesus, então, percebendo os pensamentos de Publio Lentulus, diz assim, não, meu amigo, não estás sonhando. Exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, porque Publio era um homem, uma autoridade em Roma. Então é óbvio que ele já tinha tomado decisões arbitrárias. E aí o mestre continua, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje, e aí é o ponto, um ponto de referência, quer dizer, aquele momento do encontro com Jesus era um ponto, um marco na vida de Publio Lentulus. Assim como foi o encontro de Jesus com Saulo, um ponto de referência na vida de Saulo. Então Jesus continua, hoje, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Melhorou o som, gente? Vocês reclamam para mim por quem não por quinta, se vocês não estiverem ouvindo. Tá. Então vocês percebam, Jesus deixou a escolha para Publio. Cabe a você aceitar-me agora e mudar a direção da sua vida agora ou só daqui a milênios. Vocês sabem o que aconteceu? Ele deixou para milênios depois, até que ele coroasse como Emmanuel, né? Nosso Emmanuel, mentor do Chico, né? Trabalhando milênios para reencontrar-se com Jesus, que ele não soube reconhecer naquele momento. Naquele momento, a sua posição política
A sua riqueza, seu orgulho, a sua arrogância fez com que ele permanecesse distante de Jesus. Saulo foi diferente. Saulo está ajoelhado, mas ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? O que nós faremos diante destes pontos de referência nas nossas vidas, que muitas vezes, como eu falei, são estas despedidas? É a solidão, é a frustração, é algum dissabor muito grande, é esse não compreender o que aconteceu, porque são pontos de referência. E as nossas escolhas são rendermos à solidão, à tristeza, à revolta, à vingança, à desilusão, à depressão, ou rendermos a Deus. Porque a partir daquele momento nós vamos perceber que toda a trajetória de Saulo, que agora passa a ser Paulo, é de rendição incontínua a Deus. Alô? Então nós vamos perceber, melhorou. Estava dando eco até no meu ouvido. E eu não entendo nada disso. Melhorou, gente? Um pouquinho, né? Então nós vamos perceber que depois desse encontro de Saulo com Jesus, ele se rende a Cristo. E ele, que era um homem enérgico, apaixonado, inteligentíssimo, crente fervoroso, passa a ser também tudo isso sob o comando de Jesus. Por isso ele era o vaso escolhido. Porque se não fosse Paulo, muito possivelmente o cristianismo teria se apagado ao longo dos séculos, porque teria sido só uma ramificação do judaísmo, preso na casa do caminho lá em Jerusalém. Foi Paulo que andou para todo lado, pregando em grego, nas outras línguas que ele falava, levando a boa nova ao Evangelho, aquilo que ele próprio havia vivenciado. Então a experiência de vida de Saulo, depois Paulo, é as nossas vidas, são as nossas vidas, é a nossa escolha, porque ele teve uma escolha. Ele escolhe prosseguir. Ele escolhe prosseguir. Porque no caminho, até encontro com Jesus, ele questionava a Deus. Ele não estava citando o desígnio divino. Ele pensava assim: Senhor, eu te servi até aqui. Eu dediquei a minha vida a estudar-te as leis. Eu sou fervoroso pregador. Eu mato os cristãos, persigo os cristãos, prendo os cristãos em teu nome, Senhor. Por que me tirastes Abigail? Por que, Senhor? E aí, quando ele entende, no encontro com Jesus, quem é o Mestre, ele se rende ao Senhor. E ele perdoa a Deus. Porque aquele ponto foi exatamente o que ele precisava para despertar. É preciso que nós compreendamos que Deus nos sonda. Por isso que eu pedi para vocês tocarem sonda. Quem não conhece o Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra que me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces
toda. Tem uma música linda que o Alma canta que fala desse Salmo 139. E nós muitas vezes não paramos para compreender que Deus, na sua pedagogia divina, porque Deus é Pai, educador e não julgador e punidor, toda a diferença entre isso. Nós muitas vezes não paramos para pensar que Deus, nessa sua pedagogia divina, muitas vezes usa das circunstâncias e acontecimentos para nos despertar. Muitas vezes, estas circunstâncias e estes acontecimentos, trazidos até nós pela vontade divina, não são trazidos por alegrias, por flores e por sucessos. Muitas vezes as circunstâncias e os acontecimentos que se abatem sobre nós nos trazem lágrimas, perdas, dificuldades, e são necessárias para que se despertem as nossas consciências adormecidas nas ilusões da vida. Então, muitas vezes nós somos remexidos, os nossos sentimentos são remexidos. A nossa saudade, a nossa solidão pela perda de alguém, ou por um relacionamento que acabou, são tantas as dores e dificuldades, grandes desafios, e nós precisamos prestar atenção. Qual é o caminho que eu vou seguir? Porque eu preciso seguir. Não só por mim, por quem eu amo. Todos estamos aqui hoje, com esperanças dos recados que virão através da faculdade mediúnica do Newton. Lá, eles também ficam ansiosos, esperançosos para ver-nos, para saber qual caminho que nós estamos seguindo. Nas aulas de estudo, eu costumo dar um exemplo muito simples sobre essa distância entre terra e mundo espiritual. Eu digo assim, imaginem vocês que aquela pessoa que você ama muito vai fazer uma viagem longa, um tempo longo, ela vai lá para o Japão, para a Austrália, Nova Zelândia, e nessa hipótese que eu estou dando, não tem FaceTime, não tem WhatsApp, não tem vídeo a toda hora. Comunicação é mais difícil. Imaginem vocês que a gente está quase vivendo 200, 300 anos atrás. Carta é difícil chegar. Se chega, é de vez em quando. E aí, nós estamos recebendo hoje uma carta daquele que está morando lá longe, há um tempo, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 40 anos atrás. E aí a gente lê assim na carta: eu estou muito bem, espero que você esteja muito bem. Aqui eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu aprendi tanta coisa, aqui o céu é azul, aqui é... Nós vamos ficar como? Recebendo essas notícias felizes. Mas ao contrário, chega uma carta dizendo assim: aqui está muito difícil sem você, a minha solidão é terrível, eu não consigo dormir, não consigo comer, não consigo nem pensar, eu me arrasto pelos dias. Como é que você fica aqui? Péssimo. Agora imagina quando você manda a carta, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos chegam até eles como uma carta vibratória, porque o pensamento é força que o homem ainda desconhece possuir. E aí, o seu pensamento: eu quero morrer, eu não aguento mais, como é que eu vou prosseguir? Chega até ele, aquele que você muito ama e que você quer muito que esteja bem, e ele vai então angustiar-se por você. Às vezes ele está bem, acolhido, entre familiares, num lugar em que ele pode continuar os seus estudos, o seu trabalho, amando você, amando quem o recebeu, amando a todos, porque não há distâncias para o amor e para o pensamento. Então a verdade é que nós precisamos prosseguir por nós
seus caminhos. E é engraçado, e isso a gente vê muito às vezes nos livros, que às vezes a pessoa está num sofrimento tão grande que se esquece daqueles que ficaram. Porque sempre ficam filhos, pais, familiares, amigos, pelos quais você deve buscar prosseguir. Porque as nossas vidas são realizadas por escolhas. Nós somos tais como Públio, que preferiu continuar o caminho errado, ou como Saulo, que naquele momento entrega-se a Jesus. Porque a verdade é que nós todos vivemos um mundo de instabilidades. O Haroldo Dutra, ele dá um exemplo muito interessante. Ele diz assim, que todo aquele que anda em duas pernas, todo mundo aqui anda em duas pernas, todo aquele que anda em duas pernas, ou seja, o homem, né, tem instabilidade. Ele tem alegria, ele tem tristeza, ele tem esperança, mas ele tem desilusões. Ele se desespera logo mais, aí depois ele empolga de novo, e ele ama e se apaixona, e depois ele quer desistir de tudo novamente. E às vezes isso acontece dentro de 24 horas, dentro de 12 meses, dentro de 24 anos. Então é característica nossa a instabilidade. Segundo o Haroldo, só não é instável aquele que caminha com asas de sabedoria e de amor já conquistadas. Ou seja, todos nós somos Saulo, Públio, Pedro, Judas, Tiago, João, Maria de Magdala. Todos nós somos esta multiplicidade de incertezas, de inseguranças, e é no Cristo que nós aurimos força para prosseguir, para fazer a escolha. É uma escolha. Eu levantar da minha cama quando eu não gostaria é uma escolha. Eu olhar para quem ficou e amá-los é uma escolha. Penso eu que todos vocês que estão aqui hoje, encarnados pelo menos, mas quero crer também os desencarnados participantes, por acreditarmos na continuidade da vida, acreditamos em Deus. Muito bem. É preciso pensar que Deus nos concede oportunidade de aprendizado através das pessoas, das oportunidades e circunstâncias da própria vida. Nós devemos buscar a Deus sim nas nossas orações, mas não porque Ele precisa ouvi-las, nós é que precisamos dizê-las, pensá-las e senti-las, porque Deus sonda-nos. Ele sabe o que pensamos, o que sentimos, porque Ele está em toda parte. Ele não é um Senhor sentado no trono a julgar-nos. Ele é a inteligência suprema, justiça absoluta, amor inconteste. E a Ele nós nos rendemos, porque diante das nossas instabilidades, a segurança que buscamos só vamos encontrar em Deus. Muitas vezes as pessoas se perdem na vida lutando pela construção de um patrimônio, a fim de assegurar a sua madureza, a sua velhice e os seus filhos. E não raras vezes estes espíritos desencarnam quando não esperavam desencarnar e se veem na espiritualidade cientes da briga dos filhos pela herança nos tribunais. Aonde é a segurança do patrimônio adquirido? Aonde? Então a segurança nós buscamos em Deus, que é esse amor infinito. É por isso que Paulo vai dizer: em tudo dai graças, porque Paulo passou por tudo que nós pudemos imaginar. Ele apanhou, ele levou chibatada, ele foi preso, ele foi perseguido.
Ele viveu profunda solidão. E ele confiava em Jesus. Paulo perdeu tudo. Nós estamos aqui hoje e certamente já perdemos alguma coisa em nossas vidas. Um amor, 2 amores, um familiar, um patrimônio, um emprego. Nós enfrentamos dificuldades e desafios os mais variados. E, no entanto, nós vamos perceber que desse enfrentamento, deste desafio, depois que o tempo passa, nós saímos mais sábios, mais compassivos, pensamos melhor, aprumamos melhor os nossos sentimentos. Paulo, já nas suas andanças iniciais como apóstolo, ele percorria ainda esse tempo sozinho. Depois ele vai ter companheiros, entre eles Timóteo, que o acompanha nas suas pregações. Mas Paulo estava num dia muito abatido, muito. Tudo aquilo que ele havia perdido, ele havia se recordado. Paulo perdera Abigail, Paulo perdera a sua família, porque os seus pais o renegaram quando ele passou a ser cristão. Paulo perdera os amigos, Paulo perdera a riqueza, a posição no sinédrio. Paulo perdera tudo, só restara a Paulo o Evangelho e a certeza de que o Evangelho era o remédio para a cura de todas as dores da humanidade. Então Paulo se refugia numa caverna durante a noite, porque ele fazia as suas andanças a pé, só nesse período. Ele se refugia então durante a noite numa caverna. Ele queria se abrigar um pouquinho. E ele trazia então esse pensamento tristonho, solitário. Os porquês da vida. Quantas dores, quanta solidão ele estava sentindo, porque as pessoas não compreendiam mais. Ele amava tanto seus pais. Por que seus pais não entendiam a ele, a Jesus? Paulo, profundamente só, diante da compaixão de Jesus, Jesus manda a ele recados. Abigail lhe aparece. E por que Jesus manda a Abigail? Porque o amor pode tudo. O amor é capaz de realizar transformações que a lei não consegue, a violência nunca poderá fazer, a crueldade nunca fez. O amor faz. E Abigail ouve Paulo. Deixa que ele fale, deixa que ele libere seu coração. Ela ouve, sem julgar, porque o amor faz isso. O amor ouve sem julgamento. E depois que Paulo desabafa, ela diz que veio lhe trazer 4 conselhos de Jesus para que ele pudesse prosseguir a viver. E estes conselhos são para todos nós. Servem para Paulo, para cada um de nós. Porque, voltando a dizer, a dor de Paulo é a nossa dor. A dificuldade, a solidão de Paulo é a nossa solidão. A saudade pungente que ele sentia de Abigail é a nossa saudade daqueles que já partiram. Então, os conselhos de Abigail para eles são para nós todos. O primeiro conselho de Abigail para Paulo é: lave seus olhos com amor. Olhe para a vida com amor. Se hoje está muito difícil, enxerga aquilo que é belo, que é positivo, as possibilidades, porque o amor pode isso. Vocês já viram o amor, claro, de uma mãe por um filho? A gente de longe pode falar assim: nossa, mas aquilo é tão disciplinado, não gosto de estudar de jeito nenhum. E a mãe está vendo assim: não, ele vai aprender. Eu também já fui mãe, e eu alternava. Tinha hora que eu falava assim: o que vai ser disso? Depois eu falava assim: não, eu confio assim. Tem uma hora que aquilo que eu ensinei vai fazer valer. Agora ele não está escutando,
mas uma hora vai fazer. Então, o amor pode ver adiante. A nossa inteligência, a nossa mente, se a gente pegar, por exemplo, uma laranja sem abri-la, a nossa inteligência consegue ver pelo pensamento as sementes que estão lá dentro, certo? Qualquer fruta, a nossa inteligência pode ver o que tem de semente no fruto, mas só o amor pode ver os frutos que virão daquelas sementes, porque o amor vê qualidades que você ainda não desenvolveu. O amor vê aquilo que você virá a ser e você nem se dá conta disso. Por isso que pai e mãe amam infinitamente desde sempre, porque vê lá na frente. No diálogo que Jesus teve com o senador Públio Lentulus, Jesus já via Emmanuel, mas Públio Lentulus só viu Nazareno. Públio Lentulus ainda não sabia amar. Jesus amava. No diálogo de Jesus com Saulo, ele já via Paulo. Por isso que para Jesus não interessava o que Saulo tinha feito, só interessava o que Paulo podia realizar. Jesus é assim conosco. Não interessa se nós hoje estamos tristonhos. Jesus acredita que amanhã podemos nos alegrar. Não interessa a Jesus saber que até aqui nós não produzimos o bem que deveríamos produzir. Ele sabe das nossas possibilidades, das nossas capacidades a serem desenvolvidas. Ele confia. Então, Abigail diz a Paulo: ama a todos. Eu não estou contigo, mas ama a todos. Busca-me no que estiver ao seu lado. Ama, porque amando tu terás alegria, receberás alegrias. Ama, mas não adianta só amar. Para prosseguir a viver, ela dá o segundo conselho, que é trabalha. Trabalha, Paulo, porque nós temos a capacidade de despertar sementes. E estas sementes nós as despertamos dentro de nós e nos outros. Então, se você é alegre, você desperta alegria com quem você convive. Se você é bruto, você desperta a brutalidade naqueles que têm contato com você. Se você é bondoso, você desperta o sentimento de bondade em quem você convive. Se você é maldoso, você também desperta a maldade. Nós temos esta capacidade. O Espírito Lúcio, em uma de suas obras, vai falar também de semente, dando um outro contraponto, mas dizendo praticamente a mesma coisa. O Espírito Lúcio diz o seguinte, que todos nós somos semeadores e agricultores. Todos nós. Ele diz assim, que nós saímos a semear. Semeamos com os pensamentos, com as palavras, com as nossas atitudes. Semeamos através do sorriso, da atenção, da educação, mas também da falta de educação, da irritabilidade, da impaciência. Nós estamos jogando terrenos, por onde vamos? Sementes, por onde vamos? Terrenos variados, mas somos todos também agricultores do próprio terreno. Ou seja, eu semeio indistintamente para quem eu conheço, para quem eu ainda não conheço. E em cada um de vocês também joga sementes em mim. Sementes de bondade, de paciência, de irritação, de compreensão, de atenção, de indiferença. E eu, como cultivador, agricultor do meu terreno, escolho as sementes que eu quero cultivar. As sementes são jogadas, porque não tem como você evitar os atritos no dia a dia. Então, todos jogam sementes para todos. Cada um de nós cultivaremos aquelas que gostamos mais.
É isso. Então Abigail diz assim: as sementes que você recebe com amor, você precisa trabalhá-las. Porque Deus não é um Deus de milagres. Deus é um Deus de dádivas. Se você cultivar com amor as sementes que você tem, que você recebe, Deus há de prover o sol que você precisa, o adubo, a água, a terra boa. Ele há de prover o auxílio necessário para que você continue trabalhando. Então ama, trabalha. E aí ela fala: mas só isso não basta. Tem um terceiro conselho que eu lhe trouxe. Espera. Mas não é a espera de braços cruzados, não. Porque antes veio o trabalho. É a espera de quem tem esperança, de quem confia em Deus. Porque nós somos todos inteligências produtivas, ativas, mas ainda limitadas. Essa é a realidade. Por isso temos às vezes dificuldade de compreender o absoluto que é Deus. Ele é a inteligência suprema. Como nós vamos abarcá-los com o nosso pensamento ainda limitado, repleto de conceitos, de achismos, de preconceitos? Então nós precisamos esperar e confiar em Deus. Isso aqui que nós estamos vivendo é passageiro. Essa não é a verdadeira vida, porque se fosse a verdadeira vida, deveria haver homens e mulheres de 1000 anos. É uma passagem. A verdadeira vida é a vida espiritual. E eu preciso compreender isso, para que eu viva bem aqui, para que eu viva bem lá, porque é uma continuidade. Muitas vezes, como espírita, eu fui questionada, mas questionada no bom sentido por amigos. Mas nós vivemos uma vida só, nós temos uma vida só. E aí eu digo assim: você tem razão. Nós temos uma vida só e várias incontáveis experiências. Essa é a diferença. A vida é uma só. Eu não tenho fim. Eu sou imortal. Eu fui criada pelo Pai e não tenho fim. A grande surpresa daqueles que buscam a saída do corpo físico precipitadamente ou dentro de um processo de cólera é se surpreender ao perceber que a vida é prosseguir. Para aqueles que não acreditam na continuidade da vida, que acreditam que só o corpo físico, essa conjunção de moléculas, de química, de fenômenos, surpresos, se percebem vivos do lado de lá. Porque é a realidade. Ela não muda segundo o seu conceito. Você pode acreditar no que quiser. Você pode até discordar daquilo que eu falo, mas a realidade é que nós prosseguiremos vivendo. E a vida é uma só. Ao partir do mundo físico, eu parto a Cristiane daquele último instante. Vou levar comigo o quê? Eu não levo patrimônio, eu não levo títulos, mas eu levo comigo aquilo que eu sou. Divaldo diz assim, que nós não levamos para a vida eterna nada do que possuímos, mas vamos levar tudo que doamos de nós em benefício da vida. Olha que bonito isso. Nós vamos levar tudo aquilo que doamos de nós. Nenhum bem eu levo, nada. Eu levo aquilo que eu sou, aquilo que eu dei de mim para a vida. O que nós estamos dando para a vida? Nós estamos vivendo certamente algo difícil, um grande desafio, uma dificuldade, a perda que dói, a saudade que bate, mas é o ponto de referência. Eu vou prosseguir ou vou desistir? Eu vou prosseguir bem ou eu vou prosseguir lamentando-me? Como é que eu vou prosseguir? Então, o terceiro conselho de Abigail é: espera. Espera confiando no Senhor. Emmanuel vai dizer em uma de suas obras através do Chico: o tempo somente respeita aquilo que for construído com seu auxílio. O que eu estou construindo?
no meu campo íntimo, ao meu redor. Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, é aquilo que eu respiro como alma. Porque a minha alma respira. É por isso que hoje há tantos estudos da ciência sobre o pensamento positivo, não é? Sobre o passe, terapias alternativas, não é? De busca por você pensar melhor, equilibrar-se. Por que a ciência está buscando isso? Porque a ciência já enxergou que o meu pensar e o meu sentir influencia e modifica até mesmo o meu DNA. Então, grandes questionamentos foram trazidos durante as pesquisas do projeto Genoma. Foi um projeto realizado há décadas atrás. Os cientistas acreditavam que se eles mapeassem todos os nossos genes, eles descobririam a cura para todas as doenças existentes e conseguiriam impedir todas elas. Surpresa! Mapearam tudo e não conseguiram. Sabe por quê? Porque existem pessoas que têm determinado gene para um câncer e ele nunca é ativado na vida. Por quê? E tem determinadas pessoas que não têm aquela propensão na genética e dali a alguns anos vão desenvolver doenças muito sérias. Por quê? Há uma incógnita da ciência. Então ela busca hoje entender que nosso pensar, nosso sentir e nosso agir interfere na nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. São as nossas escolhas. É o momento crítico que estamos atravessando nas nossas vidas. Que escolhas eu farei? E aí Abigail fala para Paulo: ama, trabalha, espera, e tem um quarto conselho, Paulo: perdoa. Não dá para prosseguir sem perdoar. Aí a gente volta para o início do nosso bate-papo. Se eu não perdoo, eu não me liberto. Meu perdão não vai isentar quem me feriu de responder pelos seus erros, não é? Porque às vezes alguém feriu alguém que eu amo, que por isso partiu. Alguém feriu-me moralmente, emocionalmente. O meu perdão não o isenta do aprendizado que Deus há de me proporcionar para que ele não continue errando. O meu perdão é para mim, para que eu possa prosseguir. É muito interessante pensarmos que Deus usa o tempo e não a violência. E aí o Haroldo Dutra, que é juiz, como eu falei para vocês, dentro destes comentários sobre o tempo, sobre justiça, ele vai dizer assim: olha, se você acha que a justiça humana demora, é porque você não viu a de Deus. Nós somos impacientes, ansiosos. Nós queremos que o outro aprenda agora. Nós queremos a vingança neste exato instante. A vida não é assim. Graças à misericórdia divina, nós estamos aqui hoje aprendendo, através de dores e de alegrias, reaprendendo, reconstruindo, porque também nós somos aqueles do ontem que erramos, violentamos, destruímos e agredimos. Vocês dizem assim para mim, podem dizer: eu não acredito na reencarnação. Não tem problema. Vocês têm este poder de escolha, mas eu falo dizendo a vocês daquilo que é um aprendizado pessoal. Deus é absolutamente justo. Se eu não acreditar que eu tenho muitas experiências, não consigo logicamente entender esta justiça absoluta. Porque às vezes, num caso específico, eu posso identificar a causa nessa mesma vida. Meu avô morreu há muitos anos atrás de enfisema pulmonar, mas ele foi tabagista a vida toda. Então a dor, a doença, estava relacionada a uma escolha que ele fez durante a sua vida. Mas eu também já vi
personalidades, individualidades, parentes meus, que renascem com problemas seríssimos. Crianças pequenas, jovens crianças, adolescentes. De onde veio aquela dificuldade? Enfrentada dignamente, de onde veio? Eu tenho filho de um primo com câncer no cérebro com 13 anos, incurável. De onde veio? Menino estudioso, filho exemplar, bondoso, tranquilo. Aonde veio? Ensinando forças morais para os pais, para os meus tios. Numa tranquilidade, numa alegria. De onde vem a força? De onde veio a necessidade de reajuste? Então a reencarnação consegue falar comigo sobre isso, mas eu respeito, se você não acredita. O importante é que você, como eu, saiba que Deus é absolutamente justo e ama-nos sempre. Então eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar ao Pai, porque o Pai vai continuar guiando-me, independente da minha rebeldia. Nenhum pai amoroso abandona seu filho. Ele tem paciência, ele corrige, ele disciplina, mas ele não abandona. Um pai amoroso não faz isso. Deus é amor absoluto. Então Abigail resume os seus conselhos. Paulo: ama, trabalha, espera, perdoa. Nós: ama, trabalha, espera, perdoa. O caminho para continuarmos vivendo é este. Surpreenda-nos. Do lado de lá, o lema permanece: ama, trabalha, espera, perdoa. Porque os nossos amados permanecem vivos. Vem nos trazer recados. Recados de amor, recados de esperança, recados de incentivo. Se você hoje não recebeu uma carta direta para você, ouça a que o amigo recebeu. Porque o lema é sempre o mesmo: mãe, pai, amados, filhos, tios, avós, não chorem tanto. Podem até chorar porque é a expressão do sentimento, mas não se rebelem com a vida. Não desistam da vida. Ama, trabalha, espera e perdoa. E logo mais, logo ali, nos reencontraremos. Porque a vida é ciclo de encontros, separações, encontros, separações. Porque nós estamos e fomos criados pelo Pai para sermos a cada dia melhores, sempre melhores. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.